Olá, boa noite. Vão me sinalizando se o som tá bem, se o som tá bom, ok? Hoje é o nosso segundo dia da Semana da Recolocação Profissional. Ontem nós falamos sobre o currículo, como torná-lo mais atrativo, e hoje nós vamos falar de preparando-se para a entrevista, certo? Só dando mais um minutinho aqui, enquanto isso, falando um pouquinho para quem entrou agora, ainda não me conhece, meu nome é Lana Souza. Também vão dar no feedback aí se o som tá bom, certo? A imagem. Meu nome é Lana Souza, tenho um projeto, sou empreendedora social e busco conectar mulheres a empresas que valorizem a equidade de gênero, né? Tem uma plataforma web, inclusive agora, nesse exato momento, o pessoal do desenvolvedor está fazendo a migração do banco de dados, mas o endereço é conectatalentos.com.br. Quem pudesse cadastrar lá, muito interessante deixar o currículo lá, ok? Aí eu queria que vocês me dissessem se está tudo ok. Viviane, boa noite, Elisângela, se tá bom o som, se dá para ouvir bem, certo? Você está me ouvindo, Viviane? Você está me ouvindo? Viviane? Elisângela? Dá um ok se estiver me ouvindo. Se vocês estiverem ouvindo direito, então vamos lá, vamos começar, certo? Aqui é pontualidade britânica, né? Como diz os britânicos. Nós vamos falar hoje sobre a questão de preparando-se para a entrevista. Eu preparei um roteiro aqui para vocês, né? A preparação é fundamental para o sucesso, né? Para obter sucesso em busca da sua vaga. E lembrando que cada entrevista é única, outra empresa, outra vaga. Claro que a gente aprende, cada lugar que você vai, você aprende um pouco com a empresa, estratégia, de como que elas se posicionam, mas lembrando que cada uma é diferente, né? Porque às vezes a pessoa quer se comportar sempre do mesmo jeito em todas as entrevistas, aí não rola, né? Embora que a gente sabe que existe a essência por trás disso, mas cada empresa é diferente uma da outra, então a gente precisa se preparar. Então eu preparei aqui para vocês alguns passos que a gente vai falar, que são preparatórios. Primeiro é a questão da pesquisa da empresa e da vaga, a descrição de cargo, que a gente vai falar mais para frente. A gente vai falar sobre a questão de você caprichar no visual, e que tem muito a ver com o estilo de empresa que você está indo. Conhecer o local físico da empresa, que também é fundamental, a pontualidade, né? Você ter em mãos o seu currículo, a carteira profissional, né? A gente vai falar também sobre isso. Ser educado, parece muito óbvio, não era nem para dizer isso, mas é bom reforçar. Ser educado e objetivo, né? E você vai identificar também o perfil do recrutador. Na hora que você chegar, você vai fazer essa análise lá. E também você vai praticar, você vai gravar, vai ficar na frente do seu celular e vai falar como se estivesse numa entrevista, certo? Então isso é muito importante. Então esses são os 7 passos que a gente vai falar aqui hoje e mais algumas coisas. Vamos começar com o primeiro, que é pesquisa, empresa e a vaga. Então, gente, só para vocês terem uma ideia, toda vaga, ela possui uma descrição de cargo. Como é que se abre a vaga? O RH recebe, né, do gestor uma descrição pedindo que quer determinado profissional para a área dele. Vai ter lá
o nome da vaga, as atribuições que essa pessoa vai fazer, quais são as qualificações que essa pessoa tem que ter para ocupar essa vaga, tudo isso vai estar lá na vaga. E aí, do mesmo jeito que a empresa ela possui essa descrição de cargo e ela vai fazer essa checagem nos currículos que chegam para ela, você como candidato também deve fazer a mesma coisa, certo? Claro que às vezes a pessoa está desesperada, já tem um tempo fora do mercado de trabalho, está precisando muito trabalhar, às vezes se sujeita a muita coisa. Mas da mesma maneira que a empresa, ela faz uma triagem de quem ela vai ter lá como colaborador, por N motivos, você, candidato, também vai fazer a mesma coisa. Como é que faz isso? Você vai pesquisar, você vai entrar no Google, você vai ver aquela empresa, vai entrar no site dela, vai ver missão, visão e valores daquela empresa, se casa com os seus, porque isso é fundamental. Então, da mesma maneira que a empresa busca alinhar os candidatos com os objetivos dela, o candidato também deve fazer a mesma coisa. Então, esse é o primeiro passo, certo? De você se preparar para uma entrevista. É você já ter ciência de quem é aquela empresa, quais são os valores dela, os pilares que elas se sustentam, quais são a visão, a missão, isso tudo é fundamental, certo? Então, o segundo passo é você se preocupar com o seu visual, né? Como é que você vai se vestir para ir para a entrevista? Para não errar, né? Recomenda-se sempre usar o esporte fino, mas é algo muito interessante. Se você já pesquisou lá a empresa, você já viu como é que ela é, se ela é mais tradicional. Por exemplo, uma empresa como a Chili Beans, né, que a gente vê ali no shopping, aquelas meninas, elas geralmente são bem tatuadas, elas têm piercings e tudo mais. É o estilo da empresa. Então, obviamente que você não vai se apresentar para uma entrevista para essa empresa de terno e gravata, que vai soar algo muito estranho. Então, o ideal é que você pegue seu visual de acordo com aquela empresa. E mais ou menos a gente sabe quando você analisa. E outro detalhe, você pode dar uma de detetive, né? Dias antes, você dá uma olhada. Se você já conhece alguém que trabalha lá dentro, você também pode obter informação. Você vê quando está saindo, porque às vezes a gente passa perto de algumas empresas, você vê como as pessoas estão vestidas. Então, tudo isso são dicas para como você ir para a sua entrevista. Então, não é algo estanque, é assim e assado. Não, é de acordo com aquela empresa que você está indo. Agora, para não errar, você pode ir no esporte fino aí, uma calça jeans, uma camiseta mais descolada. Boa noite, Michele. E aí você vai de acordo com aquela empresa. Você pode também usar as cores da empresa, né? Mas muito cuidado, certo? Porque o entrevistador, ele é treinado para pegar essas seduções, né? Então, tem candidatos que são extremamente sedutores. Só para você ter uma ideia, eu me lembro de uma entrevista quando eu morava na Bahia. Eu chamei uma pessoa para entrevista e, obviamente, ela deve ter pesquisado ao meu respeito, descobriu aí várias coisas e ela chegou na entrevista com um livro debaixo do braço. E ela colocou isso no colo dela, né? Eu não vou dizer aqui que livro que é e tudo, porque é questão de religião e tudo. Mas assim, eu senti que aquilo que ela fez como uma forma de sedução. Como queria forçar a empatia, certo? Tipo, essa pessoa é da mesma religião que eu. Aí tem que tomar muito cuidado com isso, certo, gente? Claro que a gente vai procurar agradar e tudo, mas não forçar a barra, porque não pega bem. A pessoa percebe quando você está seduzindo o entrevistador, né? E às vezes não cai muito bem. Você faz uma análise não muito legal. Então, cuidado com isso. Um outro detalhe é você conhecer o local físico da entrevista, porque você começa a se preparar para a sua entrevista no dia anterior.
você já deixa a roupa ali separado, o que é que você vai vestir, certo? E do mesmo jeito, a gente tá cansada de ver na televisão o pessoal que vai para concurso público e chega nas carreiras, o cara fechando o portão. Isso é muito complicado. Isso acontece com entrevista também. Então você já sabe, você mora lá do outro lado da cidade e a entrevista é no sentido oposto. Vai um dia antes, veja, pega ônibus, pega o carro, o que você tiver e vai dar uma olhada para ver como é que chega. No Google Map também você pode ver isso, que é maravilhoso essa ferramenta. Você joga o endereço lá, você consegue circular vendo pontos de referência, tudo, como você chegar lá. E também vai perguntando para as pessoas, olha, como que é, eu tenho uma entrevista. Enfim, isso é muito importante para você não chegar atrasado. E se você chegar muito antes, porque você, tipo, mora longe, não quer arriscar, você fica fazendo uma horinha por ali por perto, se for perto de um shopping, se for perto de alguma coisa, dá uma olhada na vitrine, faz qualquer coisa, dá um horário lá, aí quando for uns minutinhos você se dirige para a empresa. Nem 8 nem 80, né? Nem chegar 2 horas antes, tudo bem se você chegar, isso já está demonstrando alguma coisa, mas se você chegar, você vai ficar quietinho ali na recepção, mas isso é importantíssimo você colocar, você saber o local. Olha aí, Corrinho entrou aí, né? Corrinho trabalha na usina, então é super distante, pega uma BR, você tem que descer num certo ponto e o caminho de lá até chegar na recepção, tem estrada de chão, tem tudo isso, gente, que você precisa saber para que você não chegue atrasado, né? E se justificar, né? Querer dizer, eu me atrasei por isso, por aquilo. Pô, se você já sabe que aquilo fica muito distante, você tem que se planejar. Isso já mostra muita coisa sua, né? Em termos de comportamento, como é que é você no dia a dia. Então, vai a dica aí, conheça esse local, veja, seja pontual, e não faça como muitos chegam atrasados que os portões estão fechando e é um desespero só. E é muito chato, né? E se não puder ir, por favor, avisa, manda uma mensagem para o recrutador, diz para ele que você não vai conseguir chegar a tempo, qualquer coisa desse tipo, certo? É muito importante, isso mostra respeito, né? A outra coisa também é você ter em mãos, se você não... você pode levar seu currículo, embora você já tenha enviado e tudo, você leva ali numa pasta, né? Se de repente precisarem ou solicitar ali na hora, você tem ali ele de pronto, né? E a carteira de trabalho, eu pelo menos, quando entrevisto, eu sempre peço a carteira de trabalho. Eu gosto de entrevistar olhando a carteira de trabalho da pessoa. Então tem muitas carteiras que você pega ali, né? E divergem do que você colocou no currículo. Então, por favor, muito cuidado com isso, né? Qualquer tipo de documento que foi solicitado para você comprovar na entrevista, leve. Se você não tem, já diga antecipadamente. Você vai ter essa oportunidade de conversar com a pessoa. Porque eu já também entrevistei muita gente, tipo... Olha, a carteira é CNH-D. Aí a pessoa chegava lá, não tinha essa carteira, né? E aí tentava se justificar. Isso não é muito legal, porque tá lá escrito, de novo, a gente conversou muito sobre isso, sobre a questão do anúncio, né? Tá tudo lá esquematizado. E se você tem dúvida, geralmente quando ligam para entrevista, você pode fazer esse tipo de pergunta. Olha, tem algo que eu não entendi muito bem lá no anúncio, né? Quem nunca assinou carteira de trabalho, não tem problema, leva ela sem ter a carteira assinada, não tem problema nenhum. E tem gente que às vezes deixa de levar, certo? Jeane, boa noite, uma querida, trabalhamos, né, Jeane, na mesma empresa. Aí o que é que acontece? Tem pessoas que não levam, porque tipo assim, eu tô trabalhando, não vou levar não, porque não tem nada a ver. Eu, pelo menos, como entrevistadora, pós-selecionadora,
te garanto que para mim isso nunca foi um problema. O fato da pessoa estar empregada e ela tá indo para uma entrevista. Todo mundo tem direito de procurar suas melhoras e tem suas justificativas para estar ali naquele momento. Então, eu nunca julguei isso. E se também não tem experiência, obviamente, se você foi chamada para essa entrevista, né, alguma coisa tinha lá no seu currículo, porque existia a vaga, né, existia o anúncio e chamaram você para entrevista. A não ser que esteja divergindo. Você diz no seu currículo que tinha e você não tem na carteira, né? Mas aí tudo tem muito a ver com que no desenrolar, como é que você vai conversando, né? E se posicionando, certo? Então é muito importante levar. Se não puder, você vai informar para a selecionadora, né? Um outro tópico é você ser educado e objetivo, né? Na hora da entrevista ali. E, por favor, desligue o celular, certo? Você deve desligar porque isso atrapalha. Ou então deixa na silencioso. Às vezes acontece de você ter ido para uma entrevista e tem uma pessoa sua que acabou de estar internada e você está esperando uma ligação. Então tudo isso, antes de começar, você diz: olha, eu vou te pedir desculpa, eu deixei aqui meu celular no silencioso porque meu filho foi internado e pode ser que alguém ligue, eu precisava muito vir. Olha, gente, tudo conversando se entende e a pessoa com certeza vai entender, certo? Isso é extremamente importante. A educação é tudo, porque tem pessoas que se reprovam de cara. Mal começa a entrevista, tem recrutador que às vezes a pessoa, por um viés, alguma coisa que ela diga, ele já meio que encerra a entrevista. Não, eu gosto de ir até o final, sabe? De ver, às vezes, porque todo mundo que vai para uma entrevista está nervoso. Isso é dado desconto, pode ter certeza que a gente sabe, a pessoa sabe que está sendo avaliado, né? Às vezes existe entrevista que não é sozinho, geralmente existe várias fases de entrevista e você tem o primeiro contato com o RH. Geralmente o RH, ele faz as entrevistas e depois ele seleciona aqueles candidatos que estão mais dentro do perfil para poder chamar o gestor da área e encaminhar. Olha, eu entrevistei 10 pessoas, das 10 pessoas, essas 4 aqui tem o perfil que você quer e eu gostaria que você desse uma olhada. Aí a gente vai marcar de novo, às vezes tem outras etapas, no caso da dinâmica de grupo, que vai ser o nosso assunto de amanhã, né? Então, é isso. Seja educado, objetivo, que você tem tudo a ganhar na entrevista, certo? E a outra coisa é com relação ao perfil do entrevistador. Quando você chega, você já observa se ele é mais formal, se ele é mais dado, enfim, dá para observar isso. Seja bastante observador. Você só tem a ganhar na entrevista, né? Se ele for mais sério, porque as pessoas sinalizam esse tipo de comportamento, né? Uma das coisas muito importantes, às vezes você é amigo do entrevistador, né? Vamos supor. Então você foi chamado e você já conhece o entrevistador. Haja normalmente com ética. Você está ali sentado no meio de 8 candidatos. Haja normal. Bom dia, cumprimento como os outros. Não tente mostrar: ah, fulano, oi, tudo bem? Cadê fulano? Como é que tá o cachorro? Sei lá. Age de muita intimidade e o que é que acontece? Isso gera uma certa desconfiança nos colegas que estão ali, que vão participar também da entrevista, né? Existem entrevistas que são individuais e tem entrevistas que são em grupo, né? Quando que acontece isso? Geralmente quando você tem pressa, as entrevistas elas tendem a ser em grupo, porque elas são mais rápidas e aí passam por outros processos, né? Acontece isso e às vezes elas são individuais, né? Então procure identificar esse perfil, ver se o entrevistador é mais sério, para que você norteie o seu comportamento, né?
Então, para não dar nenhuma gafe e isso não ser algo ruim para vocês, né? A outra coisa é que você deve praticar. Existem muitas técnicas utilizadas e uma que eu gosto muito é a técnica da oratória. Os cursos de oratória, geralmente, eles pedem para você gravar. Quando você está no curso, né? Ele dá um texto lá para você falar e isso é gravado. Então isso é muito interessante, esses cursos de oratória, porque você se vê falando, você vê suas expressões, você vê os seus gestos, tudo. E eles te dão esse feedback. Então, do mesmo jeito, você pode treinar antes da sua entrevista como ela seria, certo? Você chegando, você se apresentando. E existem as perguntas básicas, né, na entrevista, né? E além disso, muitas empresas estão pedindo vídeo, né? De 2 minutos para vocês, para os candidatos. Pedindo para vocês enviar antecipadamente. Ah, me manda um vídeo aí com esses tópicos, você se apresentando. Então isso é importante, certo? Vocês enviarem, vocês treinarem isso diante do seu celular. Você treina lá, né? Você já sabe, você já passou por outras entrevistas, isso que é legal. Aprenda com as outras entrevistas que você já passou, né? Então você já sabe. Nem sempre é dado feedback. Algumas empresas dão feedback, tem candidato que pede, né? Liga e pede feedback, né? E a pessoa vai dar o feedback dentro daquilo que é possível, né? Então ela vai dizer, olha, no momento, porque assim, gente, uma coisa é certo. Quando você é selecionada para ir para uma entrevista, basicamente você tem o perfil de todos que estão ali. Ela já olhou, porque o nome é recrutamento e seleção, certo? Então no recrutamento eu vou olhar, a vaga pede que você esteja cursando, vamos supor, eu sei que tem fisioterapeuta aí, vamos supor que a vaga é para fisioterapia. Aí eu quero que essa fisioterapeuta formada. Às vezes eu posso colocar 1 ano de formada, desejável experiência. E ela vai colocando experiência com algum tipo específico de fisioterapia. Tudo isso vai estar lá no anúncio. Quando ela ligou para a candidata chamando, ela já analisou isso. Então, basicamente, todo mundo que está ali estão em pé de igualdade. O diferencial vai ser na entrevista. O que vocês vão estar conversando, como você vai se sair, a maneira como você reage às perguntas, é o que vai fazer o seu diferencial, certo? Então, isso é extremamente importante que você treine, que você exercite isso, para quando chegar lá, você se sinta mais tranquila, porque a pessoa, ela tá nervosa quando ela chega para uma entrevista. Isso é natural. E o entrevistador, ele dá esse desconto. Ele sabe que você tá nervosa. Às vezes, quando você chega, tem 5 pessoas na sala. Como eu falei para vocês, às vezes é só o RH. Mas às vezes tem gestor que já diz, não, é muito rápido a vaga, não quero muitas etapas, vamos fazer rápido. Ele já vai junto com o RH. E às vezes você surpreende, porque você chega lá, tem a pessoa do RH, tem o gestor. O gestor às vezes leva a pessoa com quem ele vai trabalhar diretamente, porque quer a opinião dessa pessoa. E às vezes você chega, tem até 4 pessoas para lhe entrevistar ali, certo? Então é importante que você se prepare para isso, até para coisas inusitadas que você não estava prevendo e de repente chega aquilo lá. Então, mas isso acontece quando a pessoa não se prepara. Se você se preparar, é tudo mais tranquilo. E vai muito de cada pessoa. Se você é mais zen, acenda um incenso em casa, liga aí, coloca aqueles óleos aromatizantes tem um que é de lavanda, que é maravilhoso, eu adoro. Eu tenho até aqui vários.
eu tenho de capim-limão, tem vários tipos de óleo. Você também pode colocar ali no seu difusor enquanto você está gravando seu vídeo e exercitando. Quando chegar lá, certo? E lembrando, só para te tranquilizar, certo? Às vezes a pessoa pensa, poxa, eu não fui selecionado, será que eu sou ruim? Não, não pense isso. Não tem nada a ver, não se trata de que você é ruim. O que acontece é que existe uma descrição de cargo, como eu te falei, e que deve estar alinhado. Ninguém tem 100% tudo aquilo ali que está sendo pedido. Então, vai fazer as análises. E ele analisa. E tem muita coisa por trás do processo seletivo que o candidato desconhece, certo? Então, muitas vezes, você tem um currículo excelente, tecnicamente falando, mas ele já observa algum tipo de comportamento que talvez, para o que tem hoje, o arranjo que tem lá na empresa, o estilo de gestão, o estilo de liderança que tem lá na empresa, né? Não sei se Michele tá aí. Michele que entende bem de liderança aí. Aí o que é que acontece? Isso acaba que você acaba dizendo, não, eu prefiro o perfil de fulano, acho que vai ter uma ligação melhor com a equipe que a gente tem hoje. Entende? Então acontece esse tipo de coisa, certo? Então não fique frustrado, não fique triste. E às vezes acontece de que os candidatos são muito bons, quase todos são muito parecidos, que eu já falei para vocês, a parte de recrutamento é igual quando você chama. E às vezes na decisão é muito pouco que você tem ali, é um detalhe às vezes que faz ficar com um e não com o outro, certo? Então não se angustie com relação a isso, né? E muitas vezes, gente, pode me acreditar, quando eu era CLT, que eu buscava trabalho e tudo, aconteceu muito isso. Muitas vezes a gente, poxa vida, que pena que não deu certo naquela empresa. E de repente eu fui para uma outra que foi muito, muito melhor do que se tivesse ido para aquela. Então, as coisas acontecem. Confie nisso, né? Que a hora chega e que vocês vão estar exatamente na empresa que vocês desejariam estar. Então, assim, desligar o celular é fundamental, a não ser, como eu já falei, você tá com uma pessoa internada, tá com algum problema e precisa deixar ele ali ligado, tudo bem. Outro detalhe muito importante, não mentir, seja franco com seus pontos de melhoria e não se desvalorize. Olha só, eu percebo nas entrevistas como as pessoas têm dificuldade de falar dos seus pontos mais de melhoria. Quando você pergunta para a pessoa, fale de você, menina do céu, que dificuldade que a pessoa tem de falar dela, né? Então isso mostra que ela não se conhece muito bem, né? Você precisa se conhecer, você precisa saber quais são os seus pontos fortes. Ah, meus pontos fortes são esses, sou muito perseverante. Porque, gente, quando você está numa entrevista, você é avaliado o tempo inteiro. E o seu currículo também faz parte dessa avaliação. Então, o que é que acontece? A pessoa diz ali, de frente para a entrevistadora, ah, eu sou uma pessoa muito perseverante, eu invisto muito no conhecimento, mas isso não está dito ali no seu currículo, isso não está demonstrado. Mostra que você entrou num curso e trancou, mostra que você começou a fazer tal coisa e não finalizou. Então são coisas que eles não são condizentes, sabe? Que causa estranheza quando a gente pega. Ah, a pessoa fala disso e ela não se percebe, ela fala algo, mas ela não percebe que ela falou aquilo e ela não pratica aquilo. Então é muito interessante essa questão. Por isso que eu falo muito que o autoconhecimento ele é muito importante. Existem várias maneiras de você se autoconhecer que a gente vai falar ainda em um desses encontros aí, como ele é fundamental. Um dos assuntos vai ser esse. Então você precisa saber seus pontos fortes e seus pontos de melhoria. E olha, a pessoa dizer, tá tão manjado isso, a pessoa dizer, eu sou muito perfeccionista.
tem respostas que elas são padrões. As pessoas decoraram ela e levam isso para a entrevista. Isso não é legal. Quando você está na frente do candidato, você percebe isso, que a pessoa decorou. Não é decorar, gente. Sejam vocês, com uma espontaneidade que vocês têm, levando a devida proporção que eu já falei, de fazer uma análise do estilo da empresa, do estilo do entrevistador, certo? E aí deixa a coisa fluir. Mas algumas coisas já é muito batido, né? E as pessoas estão meio que... o entrevistador tá meio cabreiro, como diz aqui no Nordeste, né? Então é tomar cuidado com isso, né? Com relação a essas respostas fabricadas já, né? Então, fale de você. Aí a pessoa, não, eu quero crescer com a empresa. Não, fale, olha, eu sou essa pessoa, sou assim, me comporto de tal maneira. Ela vai te perguntar várias coisas para ver se você se contradiz. Tem perguntas que parecem ser a mesma coisa, para ver se realmente aquilo, se sustenta aquilo que a pessoa está falando, né? E com relação aos pontos de melhoria, você tem que ser franco e dizer, não, eu tenho uma certa dificuldade nisso, mas eu estou correndo atrás, porque a pessoa percebe quando a pessoa tem alguns pontos que precisa melhorar, mas ela está investindo, ela está buscando, entendeu? Ninguém sabe de tudo, por mais que você queira, é impossível, nem que você vivesse 100 anos da sua vida, você não iria dominar todos os conhecimentos da face da Terra. Então, relaxe. E é possível sim que você tenha. Agora, obviamente, que tudo que for falado contra você, sobre você, né, pode ser usado porque ela está avaliando. Não é uma instituição de caridade. A empresa precisa ter certeza de que a pessoa que ela está contratando, de fato, vai dar conta de se manter ali. Então, se preparem para isso, né? E nunca, em hipótese alguma, se desvalorize. De dizer, puxa vida, eu sou fraca, não sei o que, sei lá, falar qualquer coisa que seja pejorativo ou que lhe desvalorize. Não, existem N motivos. Muitas vezes você não fez isso porque em determinado momento da sua vida aquilo não era importante para você. Ela passou a ser importante para você com o passar do tempo. Depois já ouvi muito relato disso, de pessoas dizer, eu era muito jovem, agora eu casei, tenho filho, criei mais responsabilidade, enfim. E você percebe quando aquilo é sincero, é genuíno e que a pessoa está falando de coração, certo? Então, não se menospreze, nem faça o papel de vítima, começa a falar coisas muito deprimente, porque precisa muito da vaga, entendeu? Isso é complicado, porque a pessoa que está ali, ela não vai te escolher porque, infelizmente, porque a pessoa precisa, ela vai te escolher porque ela quer alguém que resolva o problema dela. Se você for essa pessoa que resolve o problema dela, show de bola, aí fechou, né? Como diz o ditado, deu match aí, né? Então, isso que é importante, certo? Outra coisa é cuidado com a linguagem corporal, né? Você veja que eu gesticulo muito, né? Mas tem pessoas que, dependendo da forma, né? Ela já chega assim, meio acanhada, meio ali, né? Então, isso é importante que você cuide dessa postura também, né? Nem 8 nem 80, mas é importante, né? A outra coisa também muita gente na entrevista diz que aceita qualquer coisa. Você tá ali falando, olha, mas é para trabalhar. Por exemplo, tem empresas aqui em Natal que trabalha de turno, né? Pega, digamos, 6 horas da tarde e vai até a meia-noite, vamos supor. Aí a pessoa, não, tá ótimo para mim, vai ser ótimo. Não dá 3 meses, essa pessoa tá pedindo para trocar de horário. Gente, isso não rola. Todo o processo seletivo é muito demorado para ambos os lados. Então, se preparem, né? Quando você foi, você já viu o anúncio, você sabe do que se trata, né?
Então é isso. E você não é obrigado também a aceitar qualquer coisa, certo? Então se isso é muito complicado. Ó, eu acho que é o ponto mais crítico da questão da entrevista, porque a gente sabe que tem pessoas que estão agora nessa pandemia com muitos problemas. Olha, nunca teve problema relacionado à questão de comer, gente, que é algo básico. As pessoas estão passando fome, então elas precisam muito trabalhar. Mas assim, não pode ser também subemprego, né? Então esse é muito complicado quando você se sujeita a qualquer coisa. Não se sustenta. Vai chegar uma hora que você vai estar estressado. O trabalho não pode te adoecer, né? Então veja bem. Do mesmo jeito que eles têm uma descrição de cargo e escolhe o candidato, você também tem que escolher a empresa. Veja lá. A pessoa sabe. Conversa com um, com o outro, a pessoa dá informação, ó, essa empresa é assim, essa empresa promove assédio. Enfim, quando você fica sabendo disso, você nem vai, você procura empresas que estão de acordo também com os seus objetivos, com a sua maneira de vida e de encarar a vida naquilo que você acredita, né? E a outra coisa também é vício de linguagem, que a gente tem muito isso, todo mundo. Então, muito cuidado também na entrevista com isso. Uma outra coisa também que é interessante de pontuar é mascar chicletes. Tem pessoas que vai mascando chicletes para entrevista, né? Então, a pessoa fica mascando chicletes, isso é bem complicado. E é muito importante a aparência da pessoa. No sentido, não estou dizendo que a pessoa tem que ser bonita, não é isso, pelo amor de Deus. Aliás, eu acho isso o fim da picada quando alguém vai escolher alguém por beleza física. Não se trata disso, se trata de competência. Se a pessoa tem competência para a vaga, se ela tem todos os requisitos, é isso que deve estar sendo pontuado, não a beleza da pessoa. Agora, isso não significa dizer que você não se arrume, não se ajeite dentro da normalidade para ir para a entrevista e passar uma boa impressão, né? Lembrando como que você deve ir. Eu tenho muita experiência com relação a isso, de como pessoas foram vestidas para a entrevista, de feedback que foi dado, de pessoas, gente, vocês não acreditam, eu trabalhei numa consultoria de RH em Ponta Grossa, no Paraná, que uma candidata, um dia antes da entrevista, aliás, horas antes da entrevista, ela foi lá na agência para eu ver como ela estava vestida e perguntar como ela estava. Era uma grande multinacional, muito cheia de coisa, e ela estava perfeita, a menina, né? E é tanto que foi ela que ficou com a vaga. Então, porque a gente, às vezes, quando o candidato permite, é dado feedback. Porque feedback é algo muito difícil. Os candidatos, geralmente, eles reclamam muito que não é dado feedback. É porque feedback, ele é complexo para você dar. Porque às vezes a pessoa se melindra, pode não gostar daquilo que foi dito. E para evitar problemas, então a pessoa acaba não dando como deveria dar o feedback. Mas o feedback ele é muito positivo, porque faz você crescer, faz você aprender, faz você ir para a próxima vaga melhor preparada, né? Então isso é muito importante. Então vamos lá, as questões das perguntas mais corriqueiras que acabam aparecendo nas entrevistas, né? A pessoa pergunta, fale sobre você, e a pessoa trava. Ela não consegue falar nada sobre ela. Então, por isso, treine, gente. Você, melhor do que ninguém, sabe quem é você. Como é você no seu dia a dia, o que você gosta, o que você não gosta, certo? Então, isso é fundamental que você se perceba e que você, claro, que você não vai ser contra você mesma, né? Então, algumas coisas que ninguém é perfeito, todo mundo tem os seus pontos ali, mas é interessante que você saiba falar a respeito de você, que você saiba dizer, olha, eu tenho muito isso de positivo, agora, olha, eu não gosto disso, eu sou organizada, eu não gosto quando mexe e você vai pontuando algumas coisas ali e vai colocando, certo?
Às vezes a pessoa pergunta: ah, você tem disponibilidade para viajar? Se você não tem, não diga que tem, porque isso é muito complicado. Mais tarde isso vai ser solicitado e você não vai poder, né? Eu me lembro muito que numa entrevista me perguntaram sobre precisava viajar muito, e eu amo viajar. Aliás, eu já contornei o mapa do Brasil. Eu morei em vários estados, em várias cidades. Para mim isso não era um problema. E a pessoa perguntou se precisava viajar. Eu fui e disse: olha, eu adoro viajar, adoro conhecer pessoas diferentes, estar em lugares diferentes. Agora, se for para ficar muito parada, isso já agora mais por último, entende? Porque você vai se observando que você vai mudando. E aí eu já não queria mais essa coisa de ficar parada, sentada atrás de um balcão. Eu já gostava mais dessa coisa de estar viajando e de me movimentando entre as plantas e tudo. E então aconteceu isso. Eu disse: se for para ficar assim, sinceramente eu não tenho interesse. Eu já fui dizendo, porque isso é importante, poupa o tempo, né? Então é basicamente isso. Qual é a pergunta que mais lhe enrosca nas entrevistas? Alguém coloque aí nos comentários. Qual é a pergunta que mais te enrosca nas entrevistas? Ou que alguém já te fez? Qual foi a pergunta mais estranha que alguém já te fez na entrevista e que você teve dificuldade em responder? Coloque aí que a gente vai pontuando sobre cada uma dessas. Ok? Vocês podem ir colocando aí, certo? Se alguém tem alguma pergunta. A senhora fez a entrevista comigo? Foi, Jeane, eu que te entrevistei. Vamos lá, gente. Qual é a pergunta que vocês mais se sentiu? Aí tem Viviane. Em caso de vídeo, como seria o cenário ideal, né? Ah, o cenário. Bem, olha, na verdade, você pode deixar uma parede lisa, sem muita coisa, não tem problema. Pode ser. Aqui eu tô no quarto, né? Eu tentei colocar de uma maneira que não pegue algumas coisas, mas enfim, não tem problema nenhum. Você pode arrumar, se tiver um quadro, uma coisa, que aqui é meu escritório também, certo? Então eu tenho uma agenda ali, eu tenho várias coisas do projeto que eu coloco ali. Mas você pode deixar uma parede branca sem problema nenhum, não tem problema para você fazer o seu vídeo e mandar para a empresa, né? Eu tô tentando ver aqui, meu tripé fica um pouco alto, aí fica com o pescoço um pouco colocado aqui. Então, vamos lá. Qual é a pergunta? Vocês têm alguma pergunta? Aí, Michele, pergunte aí. Você que está mais voltada para a liderança, seu trabalho. Acho que algumas perguntas foram feitas aqui, certo? Cenário, falei aí do cenário. Tô tentando ver aqui se tem alguma pergunta que eu não passei e não respondi. Oscar! Olha só quem tá aqui, Oscar! Foi meu chefe, um amor de pessoa. Mas isso aconteceu comigo, amiga. Hortência, o que foi que aconteceu com você? Me fala aí. Ah, você não tinha experiência profissional? Como que foi isso? Sou prova disso. Fale dos seus pontos positivos e negativos, Viviane. Então, era disso que eu estava falando aqui. Eu não gosto de botar o nome negativo, eu coloco pontos de melhoria, né? Fale dos seus pontos positivos. Pô, você, por exemplo, eu te conheço. Você é uma profissional fantástica.
né? Então, tipo, você domina a área de DP como ninguém, você tem uma segurança em passar os seus conhecimentos, que impressiona, dá segurança se a pessoa, porque a coisa pior do mundo é alguém perguntar alguma coisa lá do tipo, como é que é para descontar o vale transporte? E a pessoa gagueja na resposta, você fica meio assim, vixe, eu não sei se essa pessoa tem tanta certeza. E eu acho que você tem essa segurança, você domina esses conceitos, você passa isso muito bem para as pessoas quando você está falando, né? Gera empatia nisso, né? Você não gosta dessa pergunta, nem de fazer, nem de receber. Pois é, mas o problema é que ela é meio que praxe. Quase todo mundo faz esse tipo de pergunta. Então, assim, você sabe mais do que ninguém dos seus pontos positivos. Você é organizada, que é algo que é extremamente importante nessa área de DP. Imagina uma pessoa desorganizada no DP, perdendo carteira, que você sabe que tem lei, que tem quantidade, se eu não me engano, é 48 horas, se eu não me engano, para devolver a carteira, que você não pode segurar a carteira do colaborador, né? Isso, se eu tiver errada, me corrija aí. Então, tipo assim, você tem N coisas para ilustrar com relação a essas questões de prazo, de estar atenta aos prazos, de conhecer social. Vixe, tem uma penca de coisa para você falar dos seus pontos positivos e dos seus pontos negativos. Ninguém melhor do que você sabe do que você precisa melhorar, né? Tipo, por exemplo, às vezes num ambiente organizacional exige um pouco de flexibilidade moral. Tem pessoas que são muito éticas, você é uma pessoa muito ética. Então, às vezes tem dificuldade de determinadas situações, né? Se isso é preto. Não pode ficar branco, não vai virar branco porque 10 pessoas estão dizendo que é branco. Então, assim, a forma como é dita, entende? Então, isso é muito importante. 48 horas, né, para devolução. Exatamente. Imagina uma pessoa que prende as coisas lá. Então, assim, tem muito que se dizer de pontos de melhoria, né? De que a pessoa entende que o colaborador, né? E entender, e é um ponto muito complicado com quem lida de pessoas, porque você tem a sua chefia e você tem o colaborador, e você serve essas duas pessoas, a empresa e o colaborador. Então a pessoa precisa ser justa. O que é da empresa, o que é do colaborador. Obviamente que isso não é problema falar isso numa entrevista. O problema é que é a forma como isso é dito, porque o entrevistador vai perceber, não, essa pessoa é uma pessoa ponderada, ela é sensata, ela sabe mesclar as coisas, né? Enfim, e existe N formas de você dizer isso para a pessoa sem ofender nenhum dos dois, né? Nem a empresa, que a gente não pode cuspir no prato que come, como diz o ditado, né? E além de tudo, é aquele detalhe, você já observou a empresa antes de entrar nela, né? E também acontece da gente só conhecer quando a gente está lá dentro, isso também acontece. E a recíproca é verdadeira, tem muito candidato que a empresa só vai conhecer quando a pessoa está lá dentro. Mas para isso, gente, por isso que é importante a pessoa se conhecer, né? Para evitar essas coisas. Então, assim, existem muitas perguntas. E detalhe, a maioria das empresas, elas tem empresas que não vão te perguntar coisas tão óbvias. Ela vai perguntar coisas completamente mirabolantes só para ver qual é o teu tempo de resposta, né? E como que você vai responder. Então, isso acontece também, certo? Só para ver, não é nem a resposta em si, a pessoa não está nem preocupada, às vezes, no conteúdo, mas na forma como aquela pessoa se expressa. O entrevistador vai fazendo todas as anotações dele ali, né? Para depois tomar a decisão, né? Porque os candidatos, basicamente, eles têm o mesmo perfil e você vai ter que escolher por um deles. Porque também tem a parte... porque, assim... A parte técnica, quando é uma vaga de imediato, urgente, você não tem tempo de treinar essa pessoa,
você quer que ela já venha pronta, porque é um conhecimento que não é fácil de treinar, vai demorar, então você já quer pegar a pessoa pronta. Mas quando não o principal que é avaliado é o comportamento. Porque você pode treinar, as pessoas elas têm capacidade, elas têm potencial para aprender qualquer coisa. E isso é possível de ser feito. Eu me lembro que quando eu entrei no Boticário, eu tive um curso VIP, gente, para mexer no computador na época. Foi como estagiária. Só eu e o instrutor. A empresa pagou, né? Para você ter uma ideia. Então, quando é muito analisado isso, o pessoal fala muito isso, acho que vocês já ouviram falar, se contrata pelo currículo e se demite pelo comportamento. Então, muitas vezes o conhecimento técnico, ele é importante, certo? Mas ele não é o mais importante, porque a gente está cansado de ver pessoas extremamente capacitadas e inteligentes que acabam perdendo seus empregos porque não sabem lidar com a pressão, com a mudança repentina. Você passou a madrugada trabalhando num projeto, no dia seguinte, quando você chega para apresentar para o seu chefe, ele diz para você, não é mais isso, mudou tudo, a gente vai fazer. Poxa, aí dependendo da maneira como você reage, porque você abraçou aquilo é teu, ai meu Deus, mas eu passei a noite fazendo isso e agora não valeu de nada meu trabalho. Então são coisas para analisar, ainda mais agora, tá tudo muito rápido, tudo para ontem. Então essas características, elas são muito avaliadas na entrevista. Porque para você não ter, não errar na sua contratação. E eu tô vendo ali o Figueiredo, foi meu gerente, foi o diretor da empresa que eu trabalhei. Que bom, obrigada de te ver por aqui. Mas é isso. Então a gente contrata pelo currículo e demite muitas vezes todas as vezes pelo comportamento, né? De como essa pessoa vai saber lidar com isso, né? Então seria mais ou menos isso que a gente teria para hoje, gente. Podem interagir, fazer as perguntas, né, que vocês acham. Tem muitas perguntas, às vezes, que parece tão sem nexo, mas a pessoa sabe o que tem por trás dela e o que está sendo analisado. Então, por isso, treine, analise como é que é a empresa, como é que é a cultura dela. Isso é fundamental para que vocês consigam obter sucesso na entrevista. E no resto é relaxar, ser você mesmo, se tiver que ser, vai ser. Isso é importante, né? Eu acredito muito nisso, viu? Que o universo conspira. Eu acredito demais nisso. E eu peço para que vocês não percam amanhã, que é uma das fases muito importantes do processo seletivo, que é a dinâmica de grupo, ok? E para finalizar, para quem não estava aqui, eu queria só de novo reforçar, né, que o meu projeto, eu trabalho com recolocando mulheres no mercado de trabalho para empresas que valorizam a equidade de gênero, né? Então a gente busca aí contribuir para a agenda global, né, que nós temos aí até 2030. Estou com a plataforma, ela agora está passando por alguns problemas que eu estou migrando de banco de dados. Eu acho que o menino deve concluir isso essa semana, não sei, o site estava meio inoperante, mas se inscrevam lá, coloquem seus currículos lá, eu agradeço muito, ok? Então é isso, e amanhã nós vamos falar sobre dinâmica de grupo, como que é a dinâmica de grupo como parte do processo seletivo, tá bom? Um beijo a todos aí e eu quero dizer para vocês que eu vou fechar a sala, eu vou esperar aqui vocês saírem para eu fechar a sala, que é para voltar amanhã, tá certo? Então, obrigada a todos e uma boa noite, viu? Pois se passou 1 hora, foi rapidinho, né? Ok, Viviane, obrigada Figueiredo, obrigada aí todos que entraram, Hortência, Oscar, né?
Tati, né? Tiago, Gildeone, também trabalhou comigo, gente fina, entende tudo de vendas esse cara, agora tá no coach, agora que deu mesmo, né? Flávia, doutor Juliano, meu Deus, Deus no céu e o Senhor na terra aqui para minha mãe. Ai. Jeane trabalhou comigo, e Odineide, enfim, agradeço a todos aí, a Caterine, né? Corrinho, Marina Pistilli, fizemos treinamento junto, né? Yatan, tem bastante pessoas aqui, minha prima Lola. Então, obrigada a todas. Eu só estou esperando vocês saírem para eu fechar a sala, ok? E não esqueça, amanhã no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, nós temos dinâmica de grupo, viu? Uma fase importante aí do processo seletivo, ok? Então, boa noite a todos e a todas. Vou fechar a sala, hein, gente?